João 15, verso 19, diz o seguinte: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele, do mundo, os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. O tema, como sempre, escolheu para discípulos pessoas muito improváveis, inclusive pessoas que dificilmente permaneceriam unidas, como um zelota chamado Simão, talvez a gente pudesse chamá-lo hoje de um ultranacionalista, né? E um cobrador de impostos, como Mateus, alguém que era como que vendido ao Império Romano, um globalista. Então, um nacionalista e um globalista no mesmo grupo. Não ia dar certo, mas deu, porque Jesus era o centro. Com o tempo, eles foram abandonando suas ideologias e se tornando mais parecidos com Jesus. É isso que Deus quer para a sua igreja. Que nós abandonemos as misturas, as ideologias, coisas que não fazem sentido, muitas delas, e sejamos cristãos de verdade. No momento que nos tornarmos cristãos, infelizmente, está predito isso, né? Nós seremos odiados. Que coisa, hein? Mas amados por Deus. Só para comentar, porque talvez se eu não falasse, alguém poderia perguntar, mas não vai falar daquela treta da semana, né? Sim, eu já falei no meu canal, já gravei alguns vídeos sobre isso, né? Mas, de novo, né, os adventistas andaram sendo chamados de seita, né, por aí, né? Teve um pastor aí bastante conhecido, né, da igreja Lagoinha, que postou lá na sua rede social: os adventistas são uma seita. E vários outros influenciadores, surfando na onda, também gravaram vídeos e escreveram coisas, porque os adventistas são mesmo uma seita, né? É bom lembrar que seita, do latim sectus, né? Quer dizer, facção, grupo separado, né? Nem sempre teve essa conotação tão negativa, né? Mas com o passar do tempo, quando fala seita, as pessoas já imaginam aqueles caras de capuz preto, né? Com vela acesa, é uma seita, né? Uma coisa estranha. Então hoje tem uma carga assim bastante negativa, né? E a gente fica daí um pouco chateado quando chamam a gente de seita, porque a gente sabe que o que vem à mente é isso. Embora nos tempos bíblicos, o cristianismo, que era chamado de o caminho, né? Porque Jesus é o caminho, então é o pessoal do caminho, era chamado de seita também. O apóstolo Paulo disse: olha, o caminho que eu sigo, ao qual chamam seita. Se ser de Jesus, seguir o caminho, é ser uma seita, ok. Essa acepção eu aceito, né? Mas geralmente eles nos chamam de seita. Eu fiz aqui uma listinha de 6 coisas. Vou fazer um teste com vocês. Quero ver se vocês passam no teste. Se você é um adventista, bem preparado, que estudou bem a palavra de Deus, sabe no que crê, eu acho que você passa no teste. Chamam-nos de seita, primeiro, eles dizem que eles ensinam que Jesus é um ser criado, ele é um mero anjo chamado Miguel. Eles estão certos em nos acusar disso? Você ensina que Jesus é um ser criado? Nem eu. Pelo contrário, né? A nossa mais famosa escritora, chamada Ellen White, diz que Jesus não tem vida emprestada ou derivada. Ele é o próprio Deus eterno. Para nós adventistas, Jesus é Deus eterno. Ele é chamado em Isaías 9 de o Pai da eternidade. Deus forte. Alfa e ômega, ele não é o beta. Ele é o alfa, o primeiro, e o último, o ômega. Então, isso é falso. O que me deixa mais triste é ser chamado de seita por inverdades, por acusações falsas. Se for seita por ser do caminho, como Paulo, está tudo certo. Mas ser chamado de seita por falsos testemunhos, aí é até pecado de quem faz isso, né? Porque é um mandamento sendo quebrado. Miguel é Jesus, é um dos nomes de Jesus na Bíblia. No Antigo Testamento, ele é chamado de anjo do Senhor. Você sabe disso? Quem lutou com Jacó? Foi Deus ou foi um anjo? A Bíblia fala que foi um anjo. Mas depois a Bíblia fala também que era Deus. Quem era, afinal? O anjo do Senhor. É um dos títulos de Jesus no Antigo Testamento, Jesus pré-encarnado. Então Jesus é chamado de anjo do Senhor também quando aparece para Moisés na sarça.
Primeiro o texto diz que foi um anjo, depois diz que foi o próprio Deus, o eu sou. Quem era afinal? O anjo do Senhor, Jesus. Quando aparece para os pais de Sansão um anjo, logo depois o mesmo texto diz que os pais de Sansão disseram: nós vimos Deus. Mas quem era então? O anjo do Senhor. Jesus apareceu para Manoá, Jesus apareceu para Moisés, Jesus lutou com Jacó. Uma luta que ele deu uma chance para Jacó, claro, né? Então, qual o problema de nós entendermos, porque é bíblico, que Jesus é Miguel? Blasfêmia e heresia seria um anjo ter um nome que quer dizer aquele que é como Deus. Sabia que Miguel quer dizer isso? Miguel ou Michael, aquele que é como Deus. Só pode ser Jesus. O próprio Paulo sabia disso, porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz que é a voz do arcanjo que os mortos ressuscitam. Anjo não ressuscita mortos, anjos não têm poder sobre a vida, Deus tem. Como que então é o arcanjo Miguel quem ressuscita os mortos? Percebeu? Nos chamam de hereges, mas ao dizer que Miguel não é Jesus, estão cometendo uma heresia. Porque esse Miguel tem muitos atributos que só Deus tem. 2. Eles são uma seita porque não creem na expiação completa de Cristo na cruz. É assim que você pensa? Nem eu. Espero que estejam acompanhando aí nas redes sociais os irmãos aqui da igreja, mais de 1000 pessoas dizendo: não é assim que nós pensamos. Seria bom que essas pessoas da internet, esses acusadores, conversassem com os adventistas bem informados. Lessem nossa literatura oficial. Nisto cremos, tratado de teologia. Não pergunte para os fofoqueiros, pergunte para o adventista. Pergunte para a literatura adventista. Nós cremos que na cruz o sacrifício de Cristo foi cabal, completo, pleno. É o que diz Paulo, é o que diz até Ellen White. Mas também cremos que Jesus entrou no santuário celestial e hoje aplica os méritos de seu sangue aos pecadores que se arrependem. Nós cremos numa expiação plena, uma expiação ampla. Tanto é que na cruz Jesus falou: está consumado. O que estava consumado? O cordeiro morreu pelos pecadores. Mas no santuário celestial será dito um dia, quando a porta da graça for fechada. Nós cremos assim porque estudamos o santuário de Israel, que muitos não estudam, porque nós conhecemos o ritual do santuário. E o ritual do santuário, que era figura e sombra das coisas futuras, dizia o seguinte, que quando o pecador oferecia o seu cordeirinho, e ele era sacrificado e morto, o pecador voltava para casa perdoado, mas a obra do sacerdote não parava ali. Ele tinha que pegar o sangue do cordeirinho, levar para dentro do santuário e contaminar o santuário, aspergir o sangue no santuário. Simbolicamente, o pecado do pecador passava para o santuário via cordeiro, via sacrifício. É por isso que todos os anos era preciso fazer a purificação do santuário. E se aquilo era uma figura e sombra da realidade celestial, em algum momento também teve que acontecer a purificação do santuário, e você conhece bem esse assunto. Então, não venham colocar palavras em nossa boca. Para nós, na cruz, Jesus ofereceu um sacrifício completo, pleno pelo pecador. O pecador volta para casa perdoado, mas Jesus continua a sua obra. Quando ele diz a Maria Madalena no domingo da ressurreição: não me detenhas, não me segures, porque eu ainda não subi para o Pai. O que ele tinha que fazer nesse momento? Levar, entre aspas, o seu sangue para o santuário celestial, como fazia o sacerdote no antigo santuário. Percebeu? E no céu, o Pai aceita o sacrifício do Filho. E depois ele volta para a terra e passa ali 40 dias com a sua igreja, orientando, inspirando, motivando. Os adventistas são uma seita porque eles creem na salvação pelas obras. Você crê assim? Câmeras, mostrem aqui os irmãos dizendo não. Nós não cremos em salvação pelas obras, mas a fé sem as obras é morta. Nós cremos na salvação pela graça. Nós cremos que os méritos de Cristo são suficientes para todo e qualquer pecado e pecador. Nós cremos, está lá no início, cremos, salvação é pela graça. Então por que você guarda o sábado, adventista? É porque você acha que vai ser salvo por guardar o sábado? Fala mais alto, deixa o pessoal ouvir. Não. Então por que você guarda o sábado? Porque é uma bênção guardar o sábado. Porque
Jesus disse assim em João 14,15, quem me ama guarda os meus mandamentos. Não é verdade? Quem me ama guarda os meus mandamentos. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Não é para salvação, é porque fomos salvos. Adventistas são uma seita porque eles creem que Ellen White está em pé de igualdade com a Bíblia. Sim ou não? Não. O que Ellen White escreveu como profetisa não canônica não está em igualdade com a Bíblia. Irmãos, eu dou estudo bíblico há 30 anos. Pergunte para os meus muitos alunos se alguma vez eu usei num estudo bíblico algum texto de Ellen White. Não precisa. As nossas crenças fundamentais são bíblicas. Ellen White é uma profetisa para os últimos dias, um presente de Deus para a igreja, prevista na Bíblia. Porque a Bíblia diz que haveria o dom profético até o fim. Então, haveria o falso e haveria o verdadeiro profeta. Está na Bíblia, nós somos bíblicos. Está no Sola Escritura. Então, o que temos que fazer? Analisar tudo o que é profético, dito profético, e reter o que for bom, o que for bíblico, o que for correto. Por que eles podem fazer suas profetadas e nós não podemos ter uma profetisa só? Por que eles podem dizer, ano que vem o presidente vai ser tal? Não foi. E agora? Quem que pega no pé deles? Profetadas que não deram certo. Agora, lendo os escritos de Ellen White há mais de 30 anos, eu percebo que o que ela escreveu está de acordo com a ciência médica, com a ciência nutricional, com a boa psicologia. É incrível, é fantástico. Tem muito, infinitamente muito mais credibilidade do que muitos que se dizem profetas por aí. Eles acham que só eles serão salvos. Você pensa assim? Nem eu. Tem filhos de Deus em todas as igrejas e até fora delas. E nós cremos, inclusive, que a igreja, chamada igreja invisível, é muito maior do que a própria igreja visível. Que há muitos filhos de Deus que hoje talvez nem saibam que mas que na hora certa vão ser chamados por Deus e ouvirão a voz dele. E haverá um só rebanho e um só pastor. Que pena que eles pensam que nós somos exclusivistas, porque não somos. Eles creem que Satanás fez expiação pelos pecados, fazendo então de Satanás o Redentor. Você pensa assim? Mas nem eu, longe disso. É porque ele é o bode Azazel. Acontece que o bode Azazel morria, não era sacrificado, depois que o bode para o Senhor era sacrificado. Então, a expiação era feita pelo bode para o Senhor. Resolvido o problema, aí é que o bode Azazel, cujo nome vem do hebraico, que era um nome de demônio, a blasfêmia é dizer que Azazel era Jesus, que é o nome de um demônio. Ele morria sem derramar sangue, então não pode ser Jesus. Que pena que as pessoas não entendem isso e acham que nós estamos dizendo que Satanás é o Salvador. Não faz sentido isso, irmãos. Eu lamento que essas pessoas não estudem, não leiam o que temos publicado em vários livros, não é? E que bom que vocês passaram no teste. Que bom. Como todo adventista que eu conheço, passaria nesse teste. Então eu digo para os irmãos que nos acusam de guardar o sábado, cuidado para não estar quebrando o mandamento que diz, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Mas irmãos, seguir Jesus é atrair o ódio do mundo. Não tem jeito, né? Enquanto esse mundo durar, enquanto o povo de Deus for uma repreensão viva aos pecados do mundo, à desobediência e rebeldia do mundo, esse ódio vai existir. Mas para mim o que importa é ser amado por Deus. E estar fazendo a vontade de Deus, né? O resto é resto.